E aí a gente vai para o terceira característica do discípulo. A primeira, qual que é? Amar a Deus acima de todas as coisas. A segunda? E a terceira, a gente entra então a obediência à palavra. Eu já sei o lugar de Jesus. Agora eu me coloquei no meu. Mas isso só vai acontecer e só vai ser mantido enquanto eu obedecer a sua palavra. Enquanto eu der ouvidos à sua palavra. Enquanto eu guardar as suas palavras. E obedecer não é só saber, não é só ouvir, né? A gente pode muitas vezes só ler ou talvez ouvir. Hoje a Bíblia é eletrônica, né? A gente põe no celular, a gente ouve a palavra, né? Não o que alguém está dizendo, mas a gente põe um aplicativo para tocar. Mas a gente precisa ouvir e praticar. O que diz em João 8,31? Hoje o mais conhecido está o João 8,32, né? Se permanecerdes na minha palavra, sabereis que sois meus discípulos, né? Verdadeiramente sois meus discípulos. Ele disse isso para aqueles que haviam crido nele, né? Isso que diz o versículo. Jesus estava falando e aí creram no que ele estava falando, na sua doutrina, nos seus ensinamentos. Então, para aqueles que creram, ele diz, olha, se vocês permanecerem nas minhas palavras, ouvir, crer, obedecer e permanecer. Porque a promessa não é só se a gente cumprir a palavra de Deus hoje. A promessa é se perseverarmos até o fim. Né? Aquela frase que o pessoal fala, né, morrer na praia, ela existe, né? Nadou, quando chegou, já estava avistando assim a praia, não conseguiu mais, morreu bem perto de chegar. Então, a prática do Evangelho, a prática dos mandamentos, a obediência aos mandamentos do Senhor, só vale até o final. O que eu obedeci ontem foi bom para ontem. É como o maná no deserto, aquilo só valia para o dia. No dia seguinte ele já não valia mais. Então aquilo que eu vivi com o Senhor ontem foi maravilhoso. E eu estou vivendo hoje com o Senhor de novo. E a minha expectativa de amanhã, se ele não voltar, ou se eu não for me encontrar com ele, é de continuar vivendo a vontade do Senhor. Né? Então nós precisamos ouvir, praticar e manter, perseverar na vontade do Senhor. Guardar, alguns textos falam sobre guardar, né? E guardar não é só sobre memorizar. Talvez alguém pense, não, acho que guardar a palavra de Deus é memorizar. Quanto mais eu memorizar, eu estou guardando. Esse é o conceito da computação, né? Guardar é quando você armazena ali, mas não é o mesmo que as escrituras estão falando. Nós guardamos quando nós observamos, nós praticamos aquilo que Jesus falou. E aí a gente pode, por isso, olhar para Salmos 119 e poder falar, Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, né? A tua palavra que me direciona, que me traz posicionamento, mas não é só teoria, tem que ser prática, né? Guardar Guardar e observar esse nome de obedecer ou cumprir. Fazer valer, né? É a prática disso. E hoje o que acontece? Saber também sobre a palavra, tem gente que faz curso de teologia e nem é cristão, nem crê em Jesus. Ele quer aprender mais sobre a Bíblia dos judeus, ou a Bíblia dos cristãos. E ele aprende tudo aquilo, ele está sabendo sobre, mas ele não está vivendo daquilo, né? Hoje você pode assistir 10 vídeos no YouTube, 15 pregações por dia. Isso não vai fazer de você um praticante da palavra de Deus. Você talvez vai conhecer, talvez você vai admirar quão eloquente alguém é, o quanto ele fala bonito, o quanto Deus talvez também usou, mas se aquilo não virar a sua vida, se a palavra de Deus não virar prática, não vai adiantar muita coisa, né? Então nós precisamos não só saber, não só acreditar, ela não pode ser só bonita e nos inspirar as Escrituras, a gente precisa praticar. E quando nós praticamos, o que a gente está fazendo é sujeitando a nossa vontade à vontade de Deus. É muito importante entender isso. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos sujeitando a nossa vontade à vontade de Deus. Jesus sujeitou a vontade dele à vontade de Deus? Pai? Sim ou não? Sim, né? Onde que ele deixou muito claro isso? Tem um texto bem específico.
no Getsêmani, estava ali sofrendo, angustiado, né? E aí, Pai, se possível o quê? Passa de mim, afasta de mim esse cálice, esse momento, essa situação pela qual eu vou passar. Mas ele conclui como? Contudo, sobretudo, além da minha vontade, com a minha vontade completamente sujeita à tua, porque aquela vontade de Jesus que se fez homem. E ele falou, contudo, seja feita a tua vontade. Então, quando nós obedecemos à vontade de Deus, nós estamos sujeitando a nossa vontade à vontade de Deus. Então, por isso que é determinante. Por isso Jesus falou, olha, se vocês ouvirem, guardarem, praticarem, viverem a minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Porque nós estamos sujeitando a nossa vontade à vontade de Jesus. Mas e aí? Quando a gente falou do pássaro, a gente falou, esse pássaro tem asas, tem penas, tem bico, já foi o suficiente para a gente definir uma ave. E o discípulo? Será que com essas 3 características a gente tá bom? Já definimos. Então o quê? Se alguém ama a Deus acima de todas as coisas, se alguém, qual é o segundo? Renuncia a tudo quanto tem. E se alguém obedece às palavras de Jesus, então pronto, já identificamos aí, achamos um discípulo. Melhor ainda se for olhando para o espelho, né? Olhou para o espelho, viu isso, uau, achei, identifiquei um discípulo de Jesus. Será que está bom? Ainda não, tem mais. Tem mais quantos? Mais 2, né? Então, Lucas 6,46 ainda, para terminar isso aqui. Quem pode ler? Lucas 6,46. Porque não adianta só chamar ele de Senhor. A gente precisa fazer o quê? Fazer o que ele mandou.